Glória a Deus. Queria te convidar a ler comigo Mateus capítulo 1, versículo 22. Antes de nós estarmos entoando aqui mais louvores ao Senhor, eu queria trazer uma palavra para todos nós aqui essa manhã, bem rápida, mas importante a gente pensar nesse dia. Mateus capítulo 1 e versículo 22. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Eu fiquei pensando um pouco e orando sobre o que falar numa manhã dessa que celebramos o Natal. E o que me veio à mente, vendo algumas coisas também, é que o que seria de nós se Jesus não tivesse nascido? O que seria do mundo, da humanidade, dos seres humanos, se Jesus não tivesse nascido? Que importante momento é o Natal, a saber do nascimento do Senhor Jesus Cristo, que nada mais é do que a encarnação de Deus. Celebramos o Deus que nasceu para estar conosco. O Deus concebido de uma forma completamente sobrenatural e que vem já trazendo este nome, Emanuel, que significa Deus conosco. Agora, se Jesus não tivesse nascido, tente pensar comigo. Talvez nós continuaríamos, ou nós buscaríamos adorar os elementos da natureza. Todas as forças que nós identificássemos como maiores do que nós iríamos começar a adorar. Isso tem um motivo. Todos os seres humanos, eles são, em essência, imagem, semelhança de Deus. Então, uma coisa que todo ser humano carrega, sendo imagem e semelhança de Deus, é essa necessidade daquilo que é chamado de transcender, ou seja, buscar aquilo que é espiritual. Eu não sei se você sabe, eu já falei isso aqui muitas vezes, mas todo povoado, todo povo que foi descoberto desde as maiores antiguidades pela arqueologia, todo povo que foi descoberto, todos eles se envolveram com uma coisa chamada espiritualidade. Ou seja, se descobria um povo através de alguma escavação, aí logo, quando começavam a descobrir os costumes daquele povo, já se descobria que, de alguma forma, eles se envolveram com a espiritualidade. Por exemplo, se você ir lá na tribo indígena, naquela que, então, não sei se ainda existe, né? Mas talvez exista, que nunca teve contato com o ser humano, nunca teve contato com o povo que, como nós, que estamos vivendo a tecnologia, nunca teve. Ele estava lá no meio da tribo. Em algum momento ele vai olhar, ele vai falar: Deus Sol, Deus Árvore, Deus. Ele, por natureza, por essência, todo ser humano busca uma coisa chamada espiritualidade, e isso chama-se transcender. Então, se Jesus não tivesse nascido, talvez hoje nós estaríamos buscando o Deus Sol, o Deus Árvore. Mas ele nasceu. Então agora, nós estamos buscando, com certeza, o Deus que é Senhor de todas as coisas, e acima de toda a força da natureza está o nosso Deus, sustentando tudo, fazendo com que essa terra esteja exatamente no lugar onde há possibilidade de vida, amém? Jesus nasceu, glória a Deus. Se Jesus não tivesse nascido, talvez nós estaríamos
entregando a nossa adoração aos deuses tribais, aos deuses étnicos dos povos, das nações. Talvez nós elegeríamos um Deus para a nossa nação e nós ficaríamos adorando ao Deus do Brasil, aí haveria um Deus dos Estados Unidos, haveria um Deus da África, haveria um Deus da Alemanha. Mas porque Jesus nasceu, nós estamos adorando ao único Deus de toda raça, tribo, língua e nação, porque Jesus nasceu. Se Jesus não tivesse nascido, talvez nós conheceríamos o Deus como sendo um Deus de ira, um Deus fogo consumidor, um Deus vingador, um Deus juiz implacável, um Deus general. Mas se Jesus não tivesse nascido, nós não conheceríamos um Deus do qual hoje podemos chamar de Abba, podemos chamar de Pai. Você só consegue enxergar Deus como um Pai amoroso, justo, que corrige, um Pai, porque Jesus nasceu. E Ele, quando nasce, apresenta para nós, e Ele olha para o céu e diz: Pai, nós somos um, mas eu quero que eles também sejam um conosco, eles também te chamem de Pai. E Ele disse assim: quando vocês orarem, não orem a um juiz general, vingador, irado, mas quando vocês orarem, vocês comecem dizendo assim: Pai nosso que estás no céu. Isso é porque Jesus nasceu. Se Jesus não tivesse nascido, talvez nós estaríamos agora vivendo sob os parâmetros de uma religião. Se Jesus não tivesse nascido, nós estaríamos vivendo sob o parâmetro de uma religião que impôs sobre nós, por exemplo, coisas relacionadas a dia santo, coisas relacionadas a lugares santos, coisas relacionadas a pessoas sagradas. Se Jesus não tivesse nascido, nós olharíamos talvez um homem e dissemos: esse homem é sagrado, ele é santo, ele é poderoso, ele é um Deus também. Mas Jesus nasceu, e porque Jesus nasceu, hoje não há um dia santo, mas todos os dias agora são santos, e são do Senhor. Porque Jesus nasceu, não há um lugar santo. Sabe qual é o lugar santo? O lugar que nós nos reunimos na mesa em torno de Jesus. Então esta igreja hoje se torna um lugar santo. Aqui há um culto acontecendo, há uma celebração. Mas pode ter certeza que à noite, se na tua mesa de Natal vocês estiverem reunidos em torno do nome de Jesus, ali será um lugar santo como este lugar é hoje. Por isso que quando nós passamos aqui à frente à igreja, nós não olhamos para este lugar como um lugar santo e sagrado. Ele só se torna quando nós estamos reunidos em torno de Jesus. Então não há na terra um lugar que deva ser reconhecido como um lugar que você pise e é santo. Mas há pessoas em torno do nome de Jesus. Porque Ele não veio para construir um lugar de alvenaria, mas Jesus veio para construir uma igreja espiritual, um corpo espiritual passando pela terra. Se Jesus não tivesse nascido, talvez você elegeria algum líder espiritual e ficaria com medo dele, embaixo de um guarda-chuva espiritual. Mas não, você tem um líder maior do que um líder humano. Você tem o pastor dos pastores, o nome dele é Jesus. O que estamos fazendo aqui, ou a figura do pastor, do líder de uma igreja, de um líder espiritual, não é dominar pessoas, não é escravizar pessoas, não é trabalhar ou mentir em torno, ou mesmo como a religião tem esse poder de pela fé, escravizar pessoas, coagir pessoas. Não, mas a nossa função é só oferecer o dom que de graça recebemos e de graça entregamos, porque Jesus nasceu. Então tudo é para a honra e para a glória dele, é o Deus conosco. Então você não precisa ficar preso a uma religião,
Mas o que você precisa ficar preso é o nome de Jesus, que é um Pai amoroso, bondoso. Então uma igreja saudável é uma igreja que distribui os seus dons, mas não oprime. Não oprime controlando quanto que você dá de oferta, ou mesmo controlando o seu nome, seu CPF. Você é livre em Jesus. E você deve buscar essa liberdade em Cristo. E é importante nos reunir como igreja? Muito, muito. Sabe por que é muito importante? Porque, inclusive, se Jesus não tivesse nascido, nós não nos enxergaríamos como irmãos. Ou você acha que você chama o seu irmão de irmão? À toa. Ou você acha que essa pessoa que está do teu lado, você fala, ô irmão, paz irmão. Ou que nem o pastor Ademir que arrumou um apelido mais bonito, vaso. Nós fazemos isso porque Jesus nasceu. Se ele não tivesse nascido, nós não nos enxergaríamos como iguais, porque perante ele não há rei e súditos. Perante ele não há ninguém que seja diferente, independente da sua posição social, independente do cargo que você carrega, da casa que você mora, do carro que você tem. Todos nós estamos absolutamente, ou se eu estou em cima da plataforma e você sentado, nós estamos nivelados diante dele. Porque Jesus nasceu, então, nós podemos enxergar uns aos outros como irmãos. Então, não são alguns mais privilegiados ou mais favorecidos. Diante dele, ele nos olha como um. E a pessoa que está completamente às ruas, às margens, as pessoas que eles estão vistos como um perante Jesus. Porque você veste, você tem a comida e eles não estão sendo amados de forma diferente. Eles não são vistos como escassos da sociedade, mas eles estão sendo vistos como um perante Jesus. E eu e você como irmãos, é bom refletir no que a gente pode fazer, inclusive por essas pessoas que não têm nem o que comer, o que beber, o que vestir. Se Jesus não tivesse nascido, haveriam pessoas mais importantes do que outras sobre a terra, mas porque ele nasceu, nós todos somos um. Irmãos. E por último, porque Jesus nasceu, nós hoje não estamos mais vivendo com medo da morte. Por causa de Jesus, nós temos uma esperança de novos céus e nova terra. Porque Jesus nasceu, você não precisa mais temer a morte. Porque ele não só nasceu, viveu entre nós, como nós, sentiu o que sentimos, mas ele foi para a cruz. E ele não foi só para a cruz, ele morreu, mas ele não só morreu, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Se Jesus não estivesse nascido, talvez hoje você estaria com medo, os dias estão se avançando, a morte é certa, e eu deveria estar temendo ela, o que vai acontecer futuramente, para onde eu vou, o que acontece depois que essa vida acaba. Mas porque ele nasceu, nós já sabemos, o que acontece depois que essa vida acaba, é que nós nos encontraremos com ele, e o veremos como ele é. E se nós não chegarmos à morte, é porque ele terá voltado antes, e a partir daí, queridos, ele vai construir algo extraordinário, novos céus, nova terra. Então, porque Jesus nasceu, a morte não tem mais poder sobre nós, não tem mais influência sobre nós. A morte para nós hoje é algo esplêndido, porque nós iremos nos encontrar com ele, e ele disse que nós teremos um corpo transformado e glorificado assim como ele teve, e nós viveremos eternamente, sem choro, sem dor, sem luto, porque Jesus nasceu. Então o que eu digo para você, não é à toa que daqui a pouco, à noite, quando passar da meia-noite, você vai dar um abraço em alguém e você vai falar assim, e até pessoas que nem sabem, que nem conhecem tudo que eu preguei, vai dizer, Feliz Natal.
Porque Feliz Natal é de fato, Feliz Natal, feliz nascimento de Jesus. Porque agora pelo feliz nascimento de Jesus, você não está mais agora adorando os elementos da natureza, você adora o Deus de toda a natureza. Por causa de Jesus, que Jesus nasceu, você não adora o Deus do Brasil, mas você adora o Deus que é Deus dos deuses, é o Senhor de toda raça, tribo, língua e nação. Porque Jesus nasceu, agora você não conhece um Deus de ira, de fogo consumidor, mas você conhece um Deus que é Pai. Porque Jesus nasceu, agora você não vive mais sob os parâmetros da religião, mas você vive direto com a presença do Senhor, e não há mediador entre Deus e os homens, a não ser o Espírito Santo, Jesus Cristo, nosso Senhor, a Trindade Santa. Porque Jesus nasceu agora, você não pode mais se ver como indiferente ou como diferente. Nós estamos nivelados diante do Senhor, nós somos iguais, nós somos irmãos. E porque Jesus nasceu, a morte não tem mais poder sobre nós. Ele nasceu. Feliz Natal. Feliz Natal para sua família, para tua casa. Feliz Natal, que seja uma noite de Natal abençoada sobre a tua vida, para a glória do Senhor.